Nesse vídeo você saberá exatamente o quando a igreja será arrebatada. Se antes, durante ou somente no final da grande tribulação. A pergunta é a seguinte: como alguém poderia ser arrebatado antes ou até mesmo durante a grande tribulação, se as Escrituras afirmam que não há arrebatamento de vivos sem a ressurreição dos que já morreram em Cristo? 1 Tessalonicenses 4,17. Ao mesmo tempo que na primeira ressurreição ressuscitarão aqueles que morreram durante a grande tribulação. Apocalipse capítulo 20, verso 4 e 5. Se eles morrerão durante a grande tribulação e ressuscitarão na primeira ressurreição, como pode acontecer o arrebatamento antes ou durante a grande tribulação, se não há arrebatamento de vivos sem a ressurreição dos que já morreram em Cristo? Para o arrebatamento acontecer, deve-se haver primeiro a ressurreição. Sem ressurreição não há arrebatamento. E Apocalipse capítulo 20, verso 4 e 5 está dizendo que a primeira ressurreição é somente após a grande tribulação, pois irão ressuscitar nesta os que propriamente morreram durante a grande tribulação. Com isto tudo já explicado, só nos resta a simples, taxativa e categórica conclusão que, preste atenção, a igreja só poderá ser arrebatada no final da grande tribulação, na vinda de Jesus Cristo em glória. E ponto final. É o que a Bíblia diz. Se você não gostou do que a Escritura está dizendo, sugiro que você se converta. Sugiro que você tenha mais humildade e aceite o que a Escritura está dizendo. Porque não adianta você ser desonesto, exegeta, e continuar pregando o Evangelho, porque você estará pregando um outro Evangelho herético, sincrético, ecumênico, diluído, híbrido, ralo, superficial, e que estará, na verdade, levando engano para as pessoas, ao invés da verdade plena e absoluta sobre este tema. Vamos analisar dois contextos. Estes versículos são os mais usados. Preste atenção. O primeiro é 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 15 a 17, onde diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e que só depois os vivos serão arrebatados, indicando que não acontecerá o arrebatamento da igreja sem que aconteça antes a ressurreição dos justos. O texto em grego diz assim, depois você acompanha no português. Tutogarim legomenem logo Kyrio, otiemis isontis, hyperlipomeni isten parousiantu Kyrio umeftassomen, tus kenitentas. Verso 16. Otiatos o Kyrios in kelesmati en phoni archangelo, ken salpigitheu, katabesate apuranu, ki in ekri in Christo anastesonte proton. Verso 17. Eptaimis isontis, hyperlipomeni amasin atis arpagesometa, enefales, isapantasintu Kyrio isaera, que utos pantotesin Kyrio esometa. 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17, em grego koine. Tradução para o português fica assim, verso 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os vivos, os remanescentes, para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormiram. Verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dado o grito de comando, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17. Depois nós, os vivos, os remanescentes, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor no ar. E assim estaremos sempre com o Senhor. Preste muita atenção. Logo no começo do versículo 15, vemos uma palavra que nos revela claramente quando o evento do arrebatamento da igreja irá acontecer. A palavra grega é parousia, uma derivação de parousia,
que significa vinda, retorno, chegada, presença, sempre é usada para se referir à segunda vinda de Cristo em glória, conforme já vimos anteriormente. Portanto, segundo este contexto, o nosso encontro com Cristo não pode ser secreto, anterior e nem no meio da grande tribulação. Continuando ainda no verso 15, vemos outra coisa interessante. Paulo diz que nada acontecerá com os vivos sem que antes aconteça algo com os que dormem, ou seja, com os que já morreram salvos em Cristo. Pois está escrito, nós, os vivos, os remanescentes para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormiram, os que dormem. Confirmando a regra, regra escatológica da Escritura, que primeiro a ressurreição dos justos tem que acontecer, para que somente depois ocorra o arrebatamento. Agora, vamos para o verso 16. Neste verso, vemos uma palavra-chave grega muito importante, anastasis, que no texto está anastesonte. Anastesonte é uma forma flexionada de anástasis, que significa uma ressurreição dos mortos, levantar dentre os mortos, um estado melhor de bem-aventurança eterna. Significado este que, como já vimos anteriormente, refere-se à ressurreição dos justos, a também chamada primeira ressurreição de Apocalipse capítulo 20, verso 5. Então, até aqui, nestes dois versículos, vemos que a primeira ressurreição, anástasis, está ligadíssima com a segunda vinda, ou seja, a parousia de Cristo. Isto nos indica claramente que a ressurreição dos justos se dará no dia que Cristo voltar em glória, ou seja, na sua vinda, retorno, chegada, presença, parousia. Prosseguindo, no verso 17, temos a famosa palavra grega, arpagesometa, que significa literalmente, seremos arrebatados. Ela vem da raiz arpazo, significa agarrar, com várias implicações. Capturar, alcançar, arrancar, puxar, tomar, à força. Verbo que significa agarrar, espoliar, apanhar, tomar para si, fugir com pressa. Referindo-se a pessoas, está em João 6,15, Atos 8,39, 23,10, 2 Coríntios 12, verso 2 e verso 4, 1 Tessalonicenses 4,17 e Apocalipse 12, verso 5. Um dos versículos mais usados pelo pré-tribulacionismo é esse, 1 Tessalonicenses 4,17. Porém, usado isoladamente, ele não prova absolutamente nada no que diz respeito ao tempo, cronos, de quando será o arrebatamento. Ele apenas nos ensina que um dia a igreja será arrebatada. Entretanto, não nos informa quando. Se o arrebatamento da igreja será antes ou depois da grande tribulação, se no início do reinado do anticristo ou na segunda vinda de Cristo em glória. Devemos, por obrigação, analisar o contexto onde estão esses versículos, o 15, o 16 e o 17. O contexto diz que todo este grandioso evento ocorrerá na parousia de Cristo, ou seja, na segunda vinda, chegada, presença física de Cristo. É o que diz o verso 15. Impossível negar esta verdade. Categoricamente, o contexto também diz que no momento da segunda vinda de Cristo, primeiro acontece a ressurreição. Está no verso 16. E que só depois ocorre o arrebatamento. Verso 17. Portanto, preste extrema atenção para esse momento. Portanto, o primeiro princípio a se aprender aqui é que é uma regra universal, escatológica cristã. Primeira regra, princípio, regra. Não há arrebatamento de vivos
sem a ressurreição dos que já morreram em Cristo. O primeiro princípio que devemos entender é que, para o arrebatamento, arpazo, acontecer, deve-se haver primeiro a ressurreição, anástasis, dos justos em massa, a chamada primeira ressurreição. De Apocalipse capítulo 20, verso 5. Sem esta ressurreição não há arrebatamento. Esta é uma regra básica da escatologia. Com este princípio extremamente claro em nossas mentes, apresentarei a outra passagem, que é Apocalipse, capítulo 20, verso 4 e 5, onde diz que os que morreram durante a grande tribulação, por não adorarem a besta nem a sua imagem, e por não receberem a marca da besta na mão ou na testa, na fronte, ressuscitarão na primeira ressurreição. Acompanhe o texto em português. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Agora o verso 5, preste muita atenção. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Agora veja o verso 5 em grego koine, o que diz? Ilipiton nekron, o kesesan, ahritelesteta hilia ete, até he anastasis he prote, a primeira ressurreição. Através desta simples revelação, conseguimos entender que aqueles que morrerão durante a grande tribulação, por não adorarem a besta, nem a sua imagem, e nem receberem a sua marca na mão ou na testa, ressuscitarão e reinarão com Cristo. Não obstante, também conseguimos compreender que estes morrerão quando? Durante o governo do anticristo aqui na Terra. E que, portanto, não poderão ressuscitar antes deste período em que o anticristo começará a reinar. Pois ninguém pode ressuscitar antes de morrer. Ou você conhece alguém que ressuscitou antes de morrer? Sabendo disso, temos o segundo princípio a se aprender, que é: a primeira ressurreição não pode acontecer nem antes e nem durante a grande tribulação. Por que este princípio? Ora, é muito lógico e simples. Porque Apocalipse capítulo 20, verso 4 diz que eles morrerão durante o reinado da besta, anticristo, por não adorarem a sua imagem, nem receberem seu sinal na mão ou na testa. E sabemos que o anticristo se manifestará apenas no início da grande tribulação. Portanto, eles morrerão durante a grande tribulação, mas ressuscitarão, e nenhum morto ressuscita antes de morrer. Ou você conhece, por um acaso, alguém que ressuscitou antes de morrer? Alguém só pode ressuscitar depois que morre, não acha? Então, para concluir e saber definitivamente quando será o arrebatamento da igreja, vamos relembrar os dois princípios e regras sobre a ressurreição e o arrebatamento. Primeiro, não há arrebatamento de vivos sem a ressurreição dos que já morreram em Cristo. 1 Tessalonicenses 4, 15 e 17. Todo pré-tribulacionista é obrigado a aceitar isso. Se não estiver aceitando isso, essa regra, só pode ser herege. Segunda regra, a primeira ressurreição não pode acontecer nem antes e nem durante a grande tribulação. Está em Apocalipse, capítulo 20, verso 4 e 5. Automaticamente se manifesta a seguinte pergunta, que inclusive é uma pergunta irrespondível para qualquer pré-tribulacionista ou dispensacionalista e que refuta toda a sua teoria. A pergunta é a seguinte: como alguém poderia ser arrebatado antes ou até mesmo durante a grande tribulação, se as Escrituras afirmam que não há arrebatamento de vivos sem a ressurreição dos que já morreram em Cristo? 1 Tessalonicenses 4,17.
Ao mesmo tempo que na primeira ressurreição ressuscitarão aqueles que morreram durante a grande tribulação. Apocalipse, capítulo 20, verso 4 e 5. Se eles morrerão durante a grande tribulação e ressuscitarão na primeira ressurreição, como pode acontecer o arrebatamento antes ou durante a grande tribulação, se não há arrebatamento de vivos sem a ressurreição dos que já morreram em Cristo? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. É impossível. É uma pergunta irrespondível para qualquer pré-tribulacionista. Para o arrebatamento acontecer, deve-se haver primeiro a ressurreição. Sem ressurreição não há arrebatamento. E Apocalipse, capítulo 20, verso 4 e 5, está dizendo que a primeira ressurreição é somente após a grande tribulação, pois irão ressuscitar nesta os que propriamente morreram durante a grande tribulação. Com isto tudo já explicado, só nos resta a simples, taxativa e categórica conclusão que, preste atenção, a igreja só poderá ser arrebatada no final da grande tribulação, na vinda de Jesus Cristo em glória. E ponto final. Com esta simples explicação, fundamentada apenas nas Escrituras, apenas na Palavra de Deus, descartamos totalmente a invenção pré-tribulacionista de que a primeira ressurreição tem duas etapas. Pelo contrário, o apóstolo Paulo ensina que a ressurreição dos que são de Cristo se dará em uma ocasião somente, na segunda vinda dele. 1 Coríntios 15, 21 a 23. Portanto, a divisão da primeira ressurreição em etapas não é uma interpretação bíblica, saudável e coerente, mas inventada pelo homem para tentar corroborar a tese pré-tribulacionista. Outros textos que apoiam isso são João capítulo 6, versos 39, 40, 44 e 54, que dizem que a ressurreição é somente no último dia. Preste atenção. Verso 39 diz: E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Quando? Antes da grande tribulação? No meio da tribulação? No último dia. Então, se a ressurreição no último dia e o arrebatamento não ocorre sem ressurreição, o arrebatamento só pode acontecer no último dia também. Se estes textos estão afirmando que a ressurreição será somente no último dia, como pode acontecer uma ressurreição antes da grande tribulação ou até mesmo durante a mesma? Por acaso o último dia é antes da grande tribulação? Não seria muito mais bíblico e coerente compreender que o último dia será quando Jesus voltar em glória no final da grande tribulação? Sinceramente, acredito que quem lê essa passagem de João 6, 39 a 54 e não entende que a ressurreição dos justos, a chamada primeira ressurreição, de Apocalipse 20, verso 5, está apenas no último dia, será apenas no último dia, exatamente na vinda para o seio de Cristo em glória, e ainda diz que será antes ou durante a grande tribulação, sofre um sério problema de cauterização mental quanto a essa questão, e desonestidade, tanto exegética quanto intelectual. Os textos são extremamente claros. Eu ressuscitarei no último dia. Em parte alguma das Escrituras nós encontramos duas ressurreições de justos. E ponto final. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para você poder receber os vídeos, porque mesmo assim, eu acho que talvez você não receba. O canal está beirando a 40 mil inscritos. 40 mil inscritos. E esses 40 mil inscritos não estão recebendo as notificações de que o canal está postando novos vídeos. Então ative a notificação, fique ligado nos vídeos que eu estarei postando posteriormente, se Deus quiser. Se assim Deus quiser. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe muito a sua vida. Toda honra e glória seja dada ao Pai, pelo século dos séculos, ao Eterno, ao Altíssimo, ao Soberano, ao Imutável. Amém. E sabemos que o Anticristo se manifestará apenas no início da grande tribulação.
Cachorrinho, converta-se, cadelinha. Tinha que começar a latir uma cadela bem nesse momento. Eu mereço. Tem que ter um erro de gravação. Tem que ter. Alguém tem que atrapalhar a gravação. É incrível. Meu pai do céu, faça esses cachorros por favor. Acho que deu. Agora passa uma moto. Ai, misericórdia. Eu mereço. Ora, com toda a certeza, portanto, meu Deus do céu. Eu mereço. Portanto, não há base bíblica alguma para supor que possam ser. Portanto, meu Deus, me ajuda. Faça alguém dar um osso para aquele cachorro, por favor.